Está portando uma Bíblia? Quem está sem Bíblia? Como diz um certo pastor, eu conheço. Vamos ser sinceros, quem está sem Bíblia? Lourdes, 1 quilo aí, 1 quilo de ouro aí, ó. Já ganhou. Quem mais está sem Bíblia? Glória a Deus, hein? Está todo mundo agora armado, né? Então agora que você já está armado, olha para essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa cheirosa, como quem não quer nada, tu fala, está pronto para a vitória? Amém? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, Josué, capítulo 14. Texto muito conhecido, um texto muito lido, mas certamente o Espírito Santo de Deus nesta noite irá falar algo especificamente para você viver uma vida de vencedor. Estaremos falando sobre as marcas de um vencedor. Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Quantos acharam? Quantos estão faltando misericórdia? Fica ligado, fica atento, porque vencedor não é aquele que corre atrás. Vencedor é aquele que corre paralelo. Quem corre atrás chega no máximo em segundo e com o palmo de língua para fora, o corpo todo suado, já pronto para ser derrotado. Você é um vencedor, você é uma vencedora em nome de Jesus. Josué, capítulo 14, verso 6 diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué e Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe respostas como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou hoje de idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou daquele dia. Amém? Estenda a tua mão para cá, me abençoe, concordando em oração. Pai querido, em continuidade ao culto do Senhor, estamos agora nos reservando os nossos corações para sermos alimentados com a tua palavra. Então te pedimos, Senhor, nesta noite, pelo poder do teu Espírito, que tu venha nos dar a direção, venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, discernimento, para entendermos o teu propósito nesta noite. Queremos sair daqui alimentados e tomamos posse de tudo aquilo que tu tens prometido para o teu povo. Queremos sair daqui preparados para tomar posse e conquistar aquilo que tu já nos concedeu pela fé. Pai, nos reservamos esse espaço para culto ao Senhor e declaramos que este local está reservado para o Espírito Santo de Deus. Toda arma contrária, todo espírito contrário, bata agora em retirada em nome de Jesus. Senhor, envia uma milícia dos teus anjos, especificamente para nos auxiliar na administração desta palavra. Cerca este local com teu fogo santo, para que nada venha atrapalhar o culto desta noite, e cada vida aqui consistida, Senhor, pelas suas famílias, possam sair daqui cheio do teu Espírito, cheio da tua presença e com a tua palavra solidificada em nossos corações e em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é as marcas de um vencedor. Sabe, queridos, o vencedor ele é conhecido, tem umas características específicas. Entre as muitas características desta noite, estarei compartilhando com você apenas 3. Mas saiba que para ser vencedor é preciso entender o porquê você é vencedor, o porquê você é uma vencedora.
Mas antes de desenrolar propriamente o texto, vamos nos situar no contexto. Caleb está aqui agora sendo o propício a receber a sua herança, propício a estar recebendo a tua parte. Josué ficou nesta incumbência de dar continuidade à repartição, ou a segunda metade das terras, das heranças para os povos de Israel. Moisés já era morto, uma parte já havia sido dividida, Moisés já havia dado as terras segundo as ordens de Deus. Isso você pode acompanhar no livro de Números. Agora Josué chega para Caleb, na divisão das partes, e eu creio que naquele momento Caleb estava só olhando, esperando ali chegar a vez dele. Josué então junta as famílias, a tribo de fulano, vem para cá, calma aí, a parte da sua terra. Caleb certamente devia estar ali, com o coração certo de que aquele era o momento. Aquele era o momento, o ápice, aquele era o momento crucial na vida dele. Na verdade, ele estava ali, como você vai se sentir daqui a pouco, daqui a uns dias, tomando posse da tua chave da casa nova. Na verdade, ele estava ali se sentindo como você vai se sentir daqui a uns dias, tomando posse da tua herança, tomando posse da tua promessa. Sabe, queridos, você já passou por uma experiência de alguém que te prometeu algo e você teve aquela expectativa de receber logo aquele presente? Certamente sim. Quantos de nós, quando crianças, os pais, as nossas mães, os pais prometeram: olha, papai vai comprar um presente para você, né? Papai vai comprar aquela boneca nova para você, convertida, nada de SUS, nada de nada, boneca convertida. Papai vai comprar aquele carro bonito para você, um carro convertido, nada de transforma, também que ser tudo barra pesada. Mas enfim, expectativas de um presente, de ganhar aquele presente, aquela promessa. E chegava aquele dia, então você já perguntava para seu pai ou para sua mãe: pai, é hoje? Mãe, é hoje? Você comprou o meu presente? Você trouxe o meu presente? Cadê o meu presente? Certamente muitos de nós já passamos por essa experiência. Mas perceba, Caleb, ele estava ali reivindicando algo que ele tinha certeza de que aquele era o momento de se materializar a promessa. Ele estava vivendo aquele momento de realização da promessa. Período de promessa ele já tinha passado. Ele agora iria desfrutar de um período de realização. E saiba, queridos, guarde isso no seu coração. As expectativas que nós temos de promessa, elas só vão se materializar quando você tiver a certeza de que aquilo que te prometeu foi da parte de Deus. E sendo da parte de Deus, vai se cumprir na tua vida. Você não se partirá deste planeta, deste momento terra, sem que esta promessa se cumpra. Porque tudo que nós fazemos aqui são apenas caminhos que trilhamos para a glória. Mas como chegaremos para a glória se não vivemos momentos aqui também de realizações de promessas? Eu creio pela fé que eu não morrerei antes de ver essa promessa se cumprir. Caleb, ele estava com a certeza: hoje é o dia. 40 anos. O que pode marcar mais na vida de uma pessoa senão uma palavra? Nada marca mais na vida de uma pessoa do que senão uma palavra. Sabe, e às vezes você pode falar tantas palavras de amor para sua esposa, tantas palavras de amor para o seu esposo, palavras de amor para o seu filho, para a sua filha, mas o dia que você falar uma coisinha que desagrada o coração, ai. E Caleb viveu isso. Caleb viveu isso toda a sua vida. Havia uma promessa. Ele já tinha passado, quando ele narra esse episódio de 40 anos, quando Deus, olha, foram 40 anos de deserto. Você já sabe da história, se você não sabe, para quem não sabe, Deus havia prometido a um povo a tirar do Egito, que tinha uma terra que manava leite e mel. O povo, pela desobediência, rodeado entre o deserto,
por 40 anos. Sabe o que Caleb está dizendo? Eu passei a minha vida, a minha juventude, a minha adolescência firmado debaixo de uma promessa, e que hoje é o dia de eu tomar posse. Hoje é o dia desta materialização da promessa. Em outras palavras, quando ele está dizendo, tu sabes, Josué, das palavras que Deus lhes falou. Porque ele já estava com 85 anos. Sabe, ele já tinha aquela palavra marcada na sua vida. Não foi a sua geração que puderam mudar essa história. Não foi os seus colegas, que muitos deles não entraram, não viveram essa promessa, porque debandaram, diz a Bíblia, com um lado de Corá, ou de Coré, dependendo da versão. E quem foi Coré? Coré foi um também que estava firmado debaixo de uma promessa, não acreditou, não recebeu, porque não acreditaram na promessa que Deus fizera aquele povo. Retrocedeu, voltou, falou, Moisés, tu está maluco? Você veio trazer a gente para o deserto, para morrer aqui dentro. Ah, não, vou voltar para o Egito, porque lá tem cebola. Lá pelo menos tinha carne, Moisés. Vamos voltar. Então se levantou Coré e meia dúzia de desistentes e retrocederam. E o Senhor também me prometeu, pela sua desobediência, vocês não entrarão na terra, mas você também não vai chegar no Egito. E diz a Bíblia que os corpos foram engolidos pela areia por todos aqueles que seguiram a Coré. Mas aqueles que persistiram a seguir Moisés, acreditaram nas palavras do Senhor, acreditaram que Moisés vivia uma intensa intimidade com o Senhor, e que foram porta-voz do Senhor. Eu quero nesta noite ser um instrumento de Deus, como ato profético, lançar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Creia, a tua vida, as tuas expectativas, elas não podem ser mortificadas em nenhuma circunstância, por mais que pareça que essa promessa não vai se realizar. Quem te prometeu? É eterno, é o Senhor, é o Deus vivo. Vai se cumprir. Era isso que Caleb estava dizendo. Caleb estava dizendo, olha, você está pensando o quê? 85 anos? Fala sério. Eu não voltei, eu não segui Coré, nós lutamos, você e eu juntos, nós vimos a terra, nós vimos tudo aquilo ali que os gigantes pareciam que tinham naquela terra. Me dá a minha parte, rapaz. Me dá esse negócio aí. Você é o responsável, você é o gerente, mas tu me dá a minha parte, rapaz. Eu não estou pedindo nada de ninguém, estou pedindo, na verdade, aquilo que o Senhor já me dera, por antecipação. Hoje é o dia de materialização desta promessa. Uma vida marcada por uma promessa. Uma vida marcada por uma palavra única do Senhor. Caleb viveu uma geração, sabe, uma geração de deserto. E é algo que, cada vez que eu leio esse texto, Deus fala profundamente comigo. E hoje, antes de vir para cá ainda, dando mais uma lida nesse texto, eu pude perceber, Cades Barnea, no momento de promessa, foi um momento de deserto, em que Deus se manifestou, dizendo, olha, vocês possuirão uma terra que manda leite e mel. Foram pelo menos 38 anos em Cades Barnea. Cades Barnea, olhando para o lado é areia, olhando para o outro lado areia é, olhando para o outro lado areia. E para trás areia. Para frente areia. Nem oásis. Deserto. E é assim que muitas das vezes Deus faz conosco. Deus promete algo para nós em momentos que estamos em deserto, estamos em momentos em que possamos só olhamos para o lado que vemos areia.
Mas saiba que é um Deus poderoso para tirar você do deserto e te colocar no oásis, porque Deus te fez promessas. E Deus não quer te deixar, você não vai deixar você, não vai te permitir você viver intensamente momentos de deserto. Deserto é lugar de provação, mas deserto é lugar de preparação. Não há melhor lugar para ser preparado para resistir, do que seja o deserto. Há pelo menos três características de um vencedor. A primeira característica que eu quero compartilhar com você é a consciência. Lição para as nossas vidas: tenha consciência de Deus. Caleb tinha essa consciência. Caleb sabia de que o Deus que prometera era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que via abrir o mar, o Deus que fez passar aquele povo no deserto. Ele viu os grandes milagres. Ele escutara as suas histórias dos seus pais, cresceu no deserto. Ele pôde ver com seus próprios olhos, com a idade já de homem formado, como guerreiro, os homens que possuíam uma terra que ele sabia que o Senhor dissera: aquela terra é de vocês, aquela terra é para vocês. E foram 12, e dos 12, só apenas 2 levaram um relatório positivo, um relatório de verdadeiro. Os outros 10 falaram: olha, a terra realmente é muito boa, a terra realmente mana leite e mel, olha, tem um cacho de ouro que só 2 homens carregam, olha, tem muitos bois, a água é maravilhosa, mas também tem gigantes. E nós somos gafanhotos aos olhos deles. Relatório de pessimismo. Tiveram uma visão muito curta da promessa. E Caleb, ele teve aquela visão: não, pera lá. Aqueles caras que estão lá, aqueles camaradas gigantes, eles são invasores, porque se a terra é nossa, eles estão lá, mas são invasores. Vamos arrancar essa gente de lá, tomar posse daquilo que é nosso. Ele tinha essa consciência. Ele sabia que Deus o prometeu a ele. Com consciência de Deus, queridos, fica mais fácil você saber que Deus é único na sua vida. Com consciência de Deus, você tem a tua determinação, os teus objetivos são mais fortalecidos, você tem mais ânimo para entender quais são as direções que Deus está te dando naquele momento. Lembra? A promessa foi feita no deserto. Com consciência de Deus, os teus propósitos, os propósitos de Deus para a tua vida, tornam-se mais fáceis de ser concluídos, de serem materializados. A primeira lição que nós devemos guardar: tenha consciência de Deus. Isso é uma marca. A consciência de Deus é uma marca de um vitorioso. Consciência de Deus é uma marca que tem que ter na tua vida se você quiser ser ou permanecer vitorioso ou vitoriosa na tua vida. Porque se você perder a consciência de Deus, aí é incredulidade. Ah, Deus prometeu, mas será? 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 Que será? Que será? Sabe, um linguajar jovem, como eles dizem, que não é uma conjugação correta, já é. Mas sabe, no contexto de fé, isto é fé. Já é, não vai ser, já é presente. É como o nosso Deus. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é grande, Ele é magnífico, Ele é. Não vai ser, não foi, não será, Ele é. Tenha essa consciência de Deus. Segunda lição para a nossa noite, e uma segunda marca de um vencedor: empenhe-se nas suas tarefas. Seja uma pessoa dedicada nas suas tarefas. Mas que tarefas são essas? Ora, quando Deus te faz uma promessa, você sabe que o impossível é com Deus. Agora, aquilo que é possível é com você. Deus prometeu uma terra àquele povo.
marchava com o povo. O maná caía do céu, mas pegava as cordonias era com o povo. A parte que cabe ao homem, Deus não move uma palha. Que isso? Moisés, ah, Senhor, eis que Faraó. Moisés, por que clamas a mim? Ah, Senhor, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho aqui uma varinha, um cajado. Toca esse negócio do mãe, mas não pôr machado. Por que clamas a mim? Aquilo que Deus te deu na tua mão, o instrumento que Deus te deu para você usar, isso é arma de vitória para a tua vida. Então creia, aquilo que Deus já te concedeu, a força, a saúde, o vigor, é para você usar para tomar posse da tua vitória, para você tomar posse das tuas bênçãos, para você tomar posse da tua herança, da tua promessa. E isso é algo que não pode fugir, não pode deixar de ser uma marca de um vencedor. Execute as suas tarefas, desempenhe bem as suas tarefas, que com isso você vai agir com integridade. Caleb entendeu isso muito bem, quando ele diz: eu decidi, eu perseverei em servir ao Senhor. Quantos de nós estamos longe de dizer isso, amados, nos nossos dias? Porque sabe o que é viver 40 anos debaixo de sol, debaixo de chuva, ventania, chuva de tempestade de areias, mas em nenhum momento Deus desamparou, em nenhum momento Deus o deixou. Diz a Bíblia que à noite, para aquecê-los, iam como uma chama de fogo próxima para aquecê-los, ao sol quente, uma nuvem para fazer a sombra, para refrescá-los. Nem mesmo a roupa do seu corpo faltava, nem as sandálias para os seus pés. Que Deus é esse? É o mesmo Deus hoje, queridos. É o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Com isso você consegue entender que o vencedor, ele não negocia com a derrota. Você sabe qual é a característica de um derrotado? A característica de um derrotado, assim como um vencedor tem marcas, o derrotado também tem marcas. E são marcas horríveis, marcadas por preguiça, marcado por desânimo, marcado pela descrença. Isso é característica de um derrotado. Ah, você é maluco, eu vou para o culto hoje? Não dá, não. Crente mole. Ó dia, ó mês, ó vida. Igual veio uma irmã no trabalho lá. Irmão, ora por mim. Falei, é Deus. Ora por mim, porque tem hora. Eu falei, tem hora o quê, meu? Não, porque às vezes, sabe? Falei, às vezes não, meu irmão. Esse é o momento que Deus está te dando para você ganhar grande bênção. Mas a luta, eu falei, claro, pô. Pede a Deus para te dar uma coisa. O quê? Força. O resto, minha filha, é com você. Mas tem hora. Eu falei, vai ter hora, vai ter dia, vai ter mês. Crente derrotado. Limita a visão do teu Deus. Coisa horrível. Mano, não é porque você está passando por isso. Deus não vai te dar nenhuma promoção maior daquela que você não pode suportar. É a palavra do Senhor e é verdade. Em todas as coisas, em todas as áreas de nossas vidas, independente da circunstância que seja, Deus é um Deus presente. Ele é Deus presente, é um Deus conosco. E sabe, a promessa ela só vai se materializar quando Deus verificar realmente que nós estamos preparados para recebê-los. Nem sempre Deus vai te dar aquilo que você quer, mas sempre vai te dar aquilo que você precisa. Caleb entendeu isso muito bem.
Havia um momento de chegar, a expectativa estava no coração dele. Aquela palavra jamais fugira do seu coração. Aquilo marcou como ferro quente em seu coração a certeza, a convicção de que Deus prometera que um dia ele iria conseguir. E uma das marcas que ele tinha, era realmente de entender que a parte que cabia a ele tinha que executar aquilo com muita sabedoria, com muita firmeza, com muita dedicação. Perseverei em servir ao Senhor. Quantos chamaram de louco? Quantos nessa geração podem dizer isso? Quantos nessa geração estão aí com a vida marcada, com a adolescência marcada por uma promessa divina, uma promessa de Deus, uma palavra de vida eterna, mas por vezes também são marcados com aquelas pessoas que não têm essa visão. E aí vai dizer: ah, você é careta, você é doido, vai deixar sua juventude, vamos pro baile, vamos pro batidão. Sabe, depois chega lá e fica no batidão mesmo. No batidão da derrota, da tristeza, da angústia. Porque a característica de um derrotado, uma das características de um derrotado também, é não se conformar com aquilo que é vitorioso, tem que ser derrotado. Ah, não, sai fora disso, isso é furado. Desempenhe as suas tarefas. A terceira característica, queridos, é seja uma pessoa ousada. Uma marca forte de um vencedor é a ousadia. Não há nenhum lutador, humanamente falando, um fugilista, por exemplo, que ele vai encarar o seu adversário se ele não seja ousado. Como assim, mano? Sim. Por exemplo, um fugilista forte igual a mim. Amém. Glória a Deus. Engordei 1 quilo, Senhor. Pelo menos uma vez. Um fugilista, peso pena, vai encarar. Amém? Não, peraí. Anula esse amém, peso pena. Está no lado. Mas percebam, um fugilista, peso pena, 50 quilos, vai encarar um Mike Tyson, 100 e tantos quilos. Vai. Com ousadia ele vai. Mas ele já sabe que com a ousadia dele também, ele corre o risco de parar no hospital com 3 fraturas, com hematomas, com uma perna quebrada. Mas percebam, tem a mesma capacidade de luta, talvez até a mesma experiência. Mas o que vai prevalecer ali não será o corpo, mas sim será a ousadia. Será a ousadia. Você encara ou não encara? Encara, é ruim. Encara é o que eu quero ver. Obviamente que isso é uma ilustração, porque o que vai prevalecer mais do que a ousadia para um fugilista é a grana. Eu vou me arrebentar todo, é 200 mil. Deixa ele só quebrar a costela por 200. Não, e o rosto? 500 mil. 500 mil, já pago na plástica, já está tudo certo, né? Então, ainda me sobra uma grana, fujo do país, ninguém me vê, deixo tranquilo. Mas a ousadia vai fazer com que ele encare, vai criar nele expectativa, ainda que ele esteja em desvantagem, mas vai criar nele uma expectativa de que ele pode encarar. Uma marca de um vencedor é a ousadia. Davi olhou para Golias e viu que Golias era o quê? Gigante. Viu que Golias, era um líder. Viu que Golias, além de tudo, era um abusado. É. O que fez ele derrubar Golias foi a ousadia, mas não a ousadia humana, foi a ousadia pelo Espírito Santo. Porque ele falou: olha, esse incircunciso aí está afrontando não somente o exército de Israel, está afrontando o exército do Deus vivo.
Então ele saberá que existe um Deus em Israel. E que hoje mesmo eu corto a cabeça dele, vou botar para os urubus comer. Ousadia. A marca de um vencedor também é caracterizada pela ousadia. Às vezes você não faz um concurso, às vezes você não presta um concurso, às vezes você não vai não vai concorrer a uma vaga, ainda que você acredita em Deus, mas porque lhe falta ousadia. 4.000 vagas, 4.000 inscrições para uma vaga, ainda tem que pagar os R$40 da matrícula? Não, estou fora. Eu sei que Deus tem promessa, mas nessa eu estou fora. Obviamente, né, meu irmão? Se não for a tua visão, tem que sair fora mesmo. Mas se for a tua expectativa, se for a tua certeza, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou conseguir. Quando eu prestei vestibular no Enem, foi na 4 que eu fiz. Na primeira, não cheguei nem perto da metade do que valia. Na segunda, já cheguei perto da metade do que valia. Na terceira, cheguei à metade. Eu falei, bom, eu só tenho 2 escolhas. Ou eu vou para essa 4ª Enem, 5ª Enem, 6ª Enem que tiver, ou eu paro desse aqui. Mas eu entendi que havia uma promessa de Deus em relação a isso, e eu posso dizer isso abertamente para os irmãos, que é milagre de Deus realmente estar fazendo a faculdade, sem nenhum custo para mim, porque Deus está pagando tudo isso para mim. E na terceira, quando eu fiz, olhei, fui aprovado, mais um, encarar mais um. E glória a Deus, porque o último que eu fiz eram só 54 questões, 64 questões. Já no próximo ano já passou para 2 dias. Eu falei, oh, aleluia, mais um milagre na minha vida, eu não tenho que enfrentar 2 dias. Olha só que maravilha. Sabe, querido, eu entendi que de alguma forma, e certamente na forma de Deus ele agiria, mas cabia a mim decidir, assim como cabe a você ou não decidir. Você só toma posse daquilo se você decidir. Se você não decidir, se você não tiver ousadia, você não consegue. O sistema humano, ele hoje exige muito mais pessoas, não com tanta experiência, mas sim com mais ousadia, é em tudo. Sabe, os vendedores, se você analisar, os vendedores hoje estão obtendo muito mais sucesso copiando de quem? Copiando dos camelôs, porque camelô ele não tem talvez instruções, ou talvez não tenham grandes instruções em técnicas de venda, mas são ousados. 3 é um real, 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 aquele dia inteiro. Vai vender, vende. Eu já fui camelô. E vende. E as lojas, quais são as técnicas que elas pegam hoje? A maioria das lojas, a maioria dos vendedores, eles entram, dependendo do produto, eles entram e vão dizer assim para você, olha, se você é um bom vendedor, a meta é essa, é X. Dentro da loja está difícil de vender. Então o que eles estão fazendo agora? Já viu as chips de alguma coisa operadora aí que estão oferecendo de graça? É isso aí, captação de cliente. Esses cartõezinhos você passa aí, cartãozinho da loja tal, né, senhora? É isso aí. Por quê? Tem que ter ousadia. Você pode ter experiência, você pode ter faculdade, pode ter cursos, o que for, mas se você não tiver ousadia, poucas são as suas chances na vaga no mercado. É assim também no mundo espiritual. É assim também com Deus. Se você não tiver ousadia, você fica limitado de tomar posse da tua herança. Caleb entendeu isso. Caleb disse, não, vou para cima desses caras. Que negócio é esse? Vou para cima deles. Eles são invasores de uma terra nossa que Deus já prometeu. E certamente no coração de muitos que lutaram com Caleb puderam ver nele aquela ousadia, e ousadia é algo que contagia.
Ousadia é algo que contagia. Assim como o pessimismo também, a falta de ousadia, o pessimismo, ele também contagia. Então não se permita que o fracasso, não negocie com a derrota. Pessimista sentou do teu lado. Eu aprendi algo uma vez com o irmão Felipe, isso no início da minha conversão. Eu começava, não sabia, começava a murmurar, e chegou uma vez para mim e falou assim: meu irmão, o tempo que você leva para murmurar é o tempo que você leva para orar. Eu falei: caramba, vamos orar, meu irmão. Eu falei: é verdade. Pessimismo, ele vai chegar do teu lado e vai dizer assim: isso não dá. Você vai fazer curso de inglês? Caramba, mas está caro, né? Um curso de inglês. $300. Yeah. Sabe, você às vezes não tem esses $300, ou não tem os $300, seja lá o que for, mas se você tiver a ousadia no Espírito Santo de Deus e crer no milagre da parte de Deus, Deus faz até você ir para os Estados Unidos, paga a tua passagem, eu não sei, Ele abre até a oportunidade para você arrumar uma vaga de emprego e fazer ali o que eles chamam de intercâmbio. Eu não sei, Deus pode te dar oportunidades na tua vida, das quais você possa até pensar que nunca teria. Mas se você tiver ousadia, não ousadia por você mesmo, mas ousadia pelo Espírito Santo de Deus. A ousadia, a cada dia, ela é uma manivela, vai te impulsionando, vai te impulsionando, vai te impulsionando, e tu fala: não, isso aqui eu vou conseguir hoje em nome de Jesus. É fé. Pessimista pulou do teu lado, tu faz o contrário. Se é de ser contaminado, contagia com ousadia. Fala: é verdade, você está dizendo que não vai dar, você está dizendo que não vai dar, mas já tentou? Não, então você não perde mesmo. Ousadia. O nome Caleb significa isso: arrojado, ousado. Igualzinho a você. Arrojado. Está saindo daqui com 3 quilos hoje de vitória para a tua vida. Olha que 3 quilos celestial não é igual aos 3 quilos que nós medimos aqui. O nosso peso e medida físico é incomparável ao peso físico, ao peso e medida espiritual. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Como que aquilo que Ele te prometeu não vai se concluir? Como que aquilo que Ele te prometeu não vai se cumprir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Às vezes, não tomamos posse, não nos apossamos daquilo que Deus tem nos prometido, porque nos falta ousadia, porque muitas das vezes fazemos as coisas despreocupadamente, não nos empenhamos como deveria, e porque não temos consciência do Deus a quem servimos. São 3 marcas, queridos, são 3 marcas de vencedores, e não tem como dizer que seja vencedor se não obter essas 3 marcas, pelo menos. Ao menos essas 3 marcas. Sabe, um período de vida. Caleb está dizendo: eu estou com 85 anos, tal qual era a minha força com 40, e a minha força agora com 85. E fala sério, com devidos respeitos aos mais idosos. Mas na realidade é esta. A sociedade hoje olha assim: 85 anos, passou de 50, descalcificação, já está perdendo os ossos, já estão mais fracos, tem que ter cuidado, já quer te dar a mãozinha para você não cair. Que é isso, mano? Sabe o que o Caleb está dizendo? Olha, rapaz, tal era a minha força, do jeito que eu pegava a minha espada, arrancava a cabeça de um, hoje com 85 arranca a cabeça de 4. Que isso? Ah, porque são de cabelo branco. Que cabelo branco, rapaz? E segundo
historiadores, não sei, pelo menos o texto não fala, a Bíblia não fala isso, mas segundo alguns historiadores, dizem que após a posse dessas terras de Caleb ainda supostamente adquiriu várias mulheres, jovens, que a sua cultura o permitia, não sei. Mas eu até acredito que sim. Pela sua ousadia, pela sua coragem e pelas terras, porque a parte do qual cabia a Caleb, a parte do qual ele se apossou, foi a melhor de todas as que foram repartidas. Tanto era abençoada que a sua filha, o seu genro depois vai dizer: hoje eu vou pedir a seu pai aí, né, para abençoar, né, que ele ganhou tanta terra. Pelo menos se ele desse uma partezinha ali onde tem fonte. Caleb pegou, ele tomou posse de parte das terras aonde irrigava as águas para as outras. Sabe o que isso significa para os nossos dias? As promessas que Deus tem para a tua vida são abundantemente, infinitamente melhores daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, a ponto de abençoar as vidas que estão à nossa volta. Sabe, o teu casamento vai ser a ponto tão belo, tão exuberante, a ponto de abençoar outras pessoas que talvez estejam passando dificuldades com casamentos. Sabe, o teu trabalho vai ser tão abençoado que você vai poder abençoar pessoas a ponto, quando Deus te colocar, quando Deus te promover. Mas isso são coisas pequenas, são coisas materiais, são coisas corruptíveis, sim, queridos, mas são coisas que nós devemos viver e entender, ter essa consciência de Deus, que tudo aquilo que nós fazemos aqui é apenas trilhar um caminho de vitória, que a maior conquista está por vir. Existem marcas na tua vida que talvez você tenha motivos para não estar aqui nesta noite, mas existe uma marca maior na tua vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que é a própria presença de Jesus na tua vida, que faz você um vitorioso, uma vitoriosa. E você não pode negociar isso com a derrota, você não pode esquecer disso. Não negocie com pessimismo, não negocie, não abarganhe com a derrota. Não se permita perder. A grande diferença de um lutador, conforme eu disse ainda há pouco, de um fugilista de 50 quilos, para um fugilista de 180, 200 quilos, o que vai diferenciar um ou outro não são o seu período de experiência, não são os seus anos, os seus trilhares de carreiras, não são os seus troféus, não são os seus cintos de ouro, e a ousadia de lutar. Alguns de nós aqui já devemos ter assistido um certo fugilista. Naquela noite, eu ainda não era convertido, eu falei: hoje eu assisto esta luta. Mike Tyson e George Foreman, se eu não me engano. Nem foi o George Foreman, foi um outro aí. Uma luta, propaganda, vamos embora. Eu falei: poxa, eu vou ver essa luta, porque Mike Tyson. Primeiro round tecnicamente, segundo round já começou na violência, no terceiro round já foi para um apelo, já via que ia perder, mordeu a orelha do cara e acabou a luta. Eu falei: que luta que teve? Acabou que o outro ganhou tecnicamente. Perceba, queridos, que o que vai te fazer você um vencedor, uma vencedora, não são propriamente as conquistas, mas é a consciência que você tem do seu Deus. Saiba que você não luta por vitória, e se você tem essa consciência, mude em nome de Jesus. Você não luta por vitória, ou pelo menos não deve lutar por vitória. Você luta em vitória, é diferente. Você já luta em vitória. Deus já te colocou para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus.
fica pensando que vai lutar com vitória. Eu tenho que lutar aqui que eu vou vencer. Vai vencer, vai ser vencido pelo cansaço. Você já luta aí em vitória. Deus já te colocou nessa luta como vitorioso. Ele já declarou: olha, o troféu é seu, a vitória é sua, a conquista é sua. Agora faça a tua parte. Faça a tua parte. Seja ousado. Uma das coisas que faz você de um vencedor, e preste atenção nisso, é conhecer as suas armas. Davi entendeu muito bem isso. Eu vou lutar com esse cara grande aí. Tudo bem, mas tem aqui um aparato, tem uma espada grande. Não, meu senhor, isso aqui eu não sei usar. Ele sabia a arma que ele tinha. A consciência de Deus, uma sacolinha com algumas pedras e a coragem para encarar aquele gigante. Enquanto está lá o Golias falando: não é porque eu vou te amaldiçoar, meus deuses, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Davi está só olhando. Não se preocupe em como vai vencer. Preocupe em aquele que te dá a vitória, porque é Ele que peleja por nós. E aí ele entendeu. Em nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo arranco tua cabeça, seu grandão, e vou dar ainda de alimento para os urubus. Reconheça a fraqueza do teu inimigo. Observe a fraqueza do teu inimigo. Reconheça as tuas armas. Não queira lutar com armas dos quais você não saiba manejar. A melhor arma, calibre 66. E a outra está no teu falar com Deus. Está difícil? Chore aos pés da cruz. Não a cruz, literalmente, mas vá para o joelho. Fala com o Pai. Reconheça as tuas armas. Veja a fraqueza do teu inimigo. Sabe, às vezes o teu inimigo está muito próximo. Às vezes o teu inimigo está muito próximo. E aí, como de maneira sutil, vem enganando, vem vendando os olhos, vem colocando uma terra, vem colocando uma poeirinha, vem colocando uma pedra, dá um mole daqui, dá um mole de lá, cai para lá, pronto, a promessa está na esquerda, você está indo para a direita. Perde a direção, perde o rumo. Conheça as tuas armas. Analise teu inimigo. Não negocie com a derrota. Tenha ousadia. Tenha consciência de Deus. E seja ousado. Execute as tuas tarefas. Aquilo que é para você fazer, não deixa Deus fazer. É para você fazer. Não é o teu irmão do teu lado. É para você fazer. E isso vai te marcar como um grande vencedor, como uma grande vencedora de Cristo Jesus. Para finalizar, queridos, João capítulo 20. Não precisa ler, apenas ouça. Depois da sua casa você vai ler isso com calma. Porque houve um homem chamado Jesus, um homem, Deus, homem, em que sabia também que estava marcado debaixo de uma promessa de Deus, e ele era a própria promessa de Deus, e é a própria promessa de Deus, mas que sofreram marcas e marcas, das quais surtem efeito para as nossas vidas.
As marcas pelas palavras, as marcas pelos discípulos, as marcas pelos seus milagres e a marca pela cruz. Fizeram uma coroa de espinho, o fizeram uma roupa para que ultrajasse ele, que o fizesse ele passar vergonha, envergonhado. O fizeram subir até uma cruz, o pregaram, o fizeram marcas em suas mãos, cravaram pregos em suas mãos, o expuseram diante de um povo, em que muitos talvez daqueles que receberam o milagre estavam lá agora dizendo: mata, crucifica, acaba com isso. Mas o que tinha nele e o que tem nele até hoje são as marcas de vitórias. Em João capítulo 20, quando ele aparece para os discípulos já ressurreto, Tomé não estava presente, então os discípulos se alegraram e falaram para Tomé: olha, o Mestre esteve aqui, o Senhor esteve conosco hoje. Poxa, palavra de Tomé,